Muito boa noite a todas e todos que estão mais uma vez acompanhando a gente aqui no CT de Marketing Político. Essa é mais uma live aqui do CT. E essa live é uma live especial com o nosso amigo Fábio Gomes, tá? Fábio Gomes que ele é uma das maiores autoridades do país quando a gente fala em reputação política. E o Fábio vai entrar já na nossa live. Deixa eu só passar algumas orientações aqui. Eu vou pedir, inclusive, para que Ricardo, o nosso amigo Ricardo, nosso amigo de sempre aqui, ele possa estar me dando feedback aí de como está a questão de imagem, de áudio, se está tudo ok. Fábio já está por aqui. Fábio, você só precisa pedir para a solicitação para participar da live, que a gente já te coloca aqui em cima. E começamos a nossa live. E aí eu faço a apresentação e a gente segue o nosso roteiro. Deixa eu só passar uma orientação aqui e já a gente está começando o nosso bate-papo. Ricardo Bittencourt aqui já dizendo que está ouvindo bem, então ótimo. Estou vendo que Enio entrou também. Fábio está por aqui já. Nalva entrou agora. Fábio já está aqui solicitando para entrar. Eu vou autorizar nesse momento, Fábio, para que a gente possa iniciar nosso bate-papo. Tá aí nosso amigo Fábio Gomes. Opa! Na tela. Fábio, de antemão, eu quero agradecer muito. Quem acompanha Fábio nas redes sociais sabe o quanto o dia a dia dele é corrido, tá? Nunca está no mesmo lugar 2 dias seguidos, então assim, pra gente é uma honra estar te recebendo aqui e a gente agradece demais, Fábio, por ter aceitado no meio dessa correria aí, que já é reflexo das eleições que se aproximam, né? Ter aceitado falar com a gente. Mas, Fábio, boa. É uma honra, viu, Isaac? Uma honra participar. Eu Joia. fiquei muito feliz com o seu convite. Excelente, Fábio. Fábio, então vamos iniciar, deixa eu te apresentar formalmente para que a gente possa começar nosso bate-papo. O Fábio da Silva Gomes, ele é sociólogo, ele é especialista em comunicação, mestre em administração, doutor em comunicação e semiótica. Ele é especialista também em pesquisa de opinião e reputação. Tem 25 anos de experiência nessa área. É diretor científico e fundador do Instituto Informa. Além da dedicação à produção científica, ele atua também na área comportamental, promovendo interface entre abordagens de pesquisa e o planejamento de comunicação e reputação. É, inclusive, autor de 2 livros sobre reputação. Comunicação Dialógica e Reputação Eleitoral, o percurso gerativo do voto, que eu li e é excelente. Daqui a pouco conto uma história sobre esse livro. E outro que estava para chegar hoje pela Amazon aqui, mas ainda não chegou, que é o Reputação em 2 Estágios, recém-lançado, Construção Social de Padrões e de Julgamentos. Fábio, muito boa noite. Boa noite, Rael. Muito feliz em participar contigo desse papo sobre reputação. É um papo necessário para a turma da comunicação. Principalmente nesse momento, né, Fábio? Eu acho que esse é o momento mais propício para a gente se preocupar com a questão de reputação. E aí, Fábio, primeiramente dando boa noite aí a todas e todos que entraram, agradecendo aí a quem tirou um tempinho para estar acompanhando esse bate-papo com a gente. Me apresentar formalmente também, me chamo Israel Leal, eu sou jornalista, sou consultor
de marketing político aqui em Recife. E eu, junto com o Ricardo Costa, que também está aqui acompanhando a live, a gente fundou aí o CT do marketing político. Mas vamos conversar sobre reputação política e eleitoral. E aí, Fábio, eu queria começar pelo início, tá? Eu queria entender de você o que é reputação e qual é a diferença aí entre reputação, imagem e autoridade, se é que tem alguma diferença, né, entre esses três pontos. Muito bem. Hoje, a minha origem com o tema da comunicação veio da pesquisa social. Eu comecei essa jornada em 1996 e sempre me chamou muita atenção essa questão da reputação, que eu comecei a levantar como tema de estudo e como tema da investigação, do trabalho, de pesquisa, ali em 2010, mais focado nessa questão conceitual da reputação. E esse conceito veio refinando de lá para cá, nesses 12 anos. Se você pegar essa live que a gente está fazendo aqui agora e comparar com entrevistas que eu dei em 2013, 2012, você vai sentir acréscimos conceituais nessa questão da reputação. A primeira questão que você coloca é essa comparação. A segunda questão é a comparação conceitual, né, com autoridade e imagem. Mas eu vou começar pela sua primeira questão, seguindo essa ordem. O que é reputação? Né? O que a gente defende, sobretudo nesse livro que você cita, que está chegando aí, o Reputação em Dois Estágios, que a própria capa ela já dá o conceito, né? Construção social de padrões e de julgamentos. Né? Os dois estágios da construção da reputação. Bom, primeiro, ela é uma construção que o dicionário dá. A construção etimológica do termo reputação. Reputação é a reflexão de alguém sobre alguma coisa. E é interessante, se você olhar com sutileza para essa descrição, a reflexão de alguém sobre alguma coisa, muito do que se aplica de reputação hoje se desconstrói no próprio significado do termo. Né? E, por exemplo, eu fico aqui às vezes brigando, porque até defendendo essa história, vez ou outra eu solto sem querer a reputação do fulano. Mas, na verdade, o termo reputação, ele não é esse tipo de coisa que a gente pode ter como propriedade. Já que é a reflexão do outro sobre mim, não é a minha reputação, é a reputação sobre mim. Sim. Então, a gente já parte daí. Né? Então, muita coisa se oferece, e aí, te dizendo já o que é reputação, eu também digo que não é, né? Porque esse contraste entre o que é e o que não é, que a gente reforça o conceito, a reputação sendo a reflexão de alguém sobre mim, então a reputação sobre mim, e não a minha reputação, ela não é minha, ela é sobre mim, ela conduz, esse conceito rege o trabalho de comunicação, o conceito do trabalho de comunicação, como ele deve ser na gestão de reputação. Eu estou fazendo a gerência da reputação sobre alguém aonde a reputação está, na cabeça dos públicos. Então, veja como é que se desconstrói até a questão da comunicação impositiva, que é uma herança nossa, da bala mágica dos Estados Unidos dos anos 50, com o surgimento da televisão. A internet fez ressurgir esse conceito. A gente ficou convencido, Jael, que a comunicação é imposição. Nós temos o domínio de hipnotizar as pessoas e de fazer ela acreditar alguma coisa que nós queremos. Né? Sim. E o conceito de comunicação entrando e fazendo aí uma mistura, porque não há reputação sem o conceito de comunicação. Comunicação é comunhão.
na sua etimologia. Eu tenho algo. A gente está fazendo comunicação aqui, né, João? Isso. Quando você faz a pergunta, eu estou fazendo aqui uma comunhão contigo e com o teu público, dando algo que eu tenho, um conceito que estudei, disponibilizando. Isso é comunicação. É a comunhão, é dar algo que eu tenho para alguém. Então, nesse processo de comunhão da comunicação é que acontece a gestão da reputação. Então, tem agências de publicidade que promete, traga a sua reputação em 3 dias. Pessoal de assessoria de imprensa, olha, a sua reputação é aparecer bem no jornal. Então, o conceito de reputação ele foi sendo trabalhado de uns anos para cá como sinônimo de ação comunicativa. Mas a reputação, na verdade, é a reação do público. É a reflexão dele sobre nós. E não o sinônimo de uma ação comunicativa. A ação comunicativa, ela serve para promover, para estimular essa reflexão do público. Mas, no final das contas, o que interessa e o que define reputação é essa reflexão que o público tem sobre alguém ou sobre alguma coisa, né? Muito. Eu não sei se eu já engato na questão da comparação, Israel, só para poder... Tem autores que separam imagem e reputação. Sim, sim. A reputação sendo a questão mais profunda de conhecimento daquilo que está sendo julgado, reputado. E a imagem seria alguma coisa mais afastada, sem muito conhecimento, etc. Mais superficial. Tem algumas comparações. Eu nem entro muito nisso. Eu nem entro muito nessa discussão. A partir do momento que eu defino ali o que é reputação, as distinções com outros conceitos, como se alguém tem um conceito do que é imagem e que se destoa desse conceito de reputação, já tem ali uma distinção. Sim, com certeza. Quando você fala de autoridade, vale a pena só a gente pontuar que a reflexão que se faz, a construção social de padrões e de julgamento, essa tese que defendo, ela chega nessa questão da autoridade que você fala. Ela chega, então, na autoridade. Chega pelo seguinte, a reputação, ela tem 2 estágios nessa defesa que eu faço, porque, primeiro, as pessoas constroem um padrão para julgar. Compreendo. As características que definem algo idealizado, como algo deve ser, como um candidato deve ser. Sim. Um candidato a quê? A prefeito deve ser, que vai ser diferente de como um candidato a vereador deve ser. Os atributos são distintos, né? Ah, não, é tudo candidato, é presidente ou prefeito. Não é, né? Quando você fala de autoridade, veja, eu estou falando de uma categoria, dos padrões para julgar uma categoria de coisas. Então tem lá, a construção dos padrões para julgar a categoria prefeito. O que é o prefeito ideal? E aí eu tenho as candidaturas a prefeito. Aí as pessoas usam esses padrões para julgar as candidaturas. E esses padrões variam de acordo com a sociedade, com a cultura, as interações dos eleitores naquela cidade, a história deles com a política, a experiência deles, a vida vivida, né? As expectativas de bem-estar. E aí, quando você chega na questão da autoridade, você tem uma questão que é o seguinte: o padrão para julgar um médico o padrão para julgar um candidato a prefeito é outro. Em alguns casos, você tem um médico que é candidato a prefeito. Esse cara tem 2 julgamentos. Tem gente que acha ele um excelente médico, mas uma péssima opção para prefeito. Então, a gente está diante de 2 julgamentos, de 2 reputações. A reputação médico e a reputação prefeito.
Porque a construção dos padrões é para uma determinada categoria de coisas. Então, às vezes, o sujeito tem uma autoridade... Oi? Deixa eu interromper rapidamente, só para perguntar se reputação é uma questão, então, de julgamento. É o julgamento do outro julgamento. Sobre você. Então, é o fruto desse julgamento. É o fruto do julgamento. A reputação é a reflexão, é o julgamento. E eu posso julgar o cara como médico e também julgar como prefeito. São dois julgamentos. Porque eu tenho os padrões para definir o médico ideal e eu tenho os padrões para definir o prefeito ideal. Perfeito. Ele pode ser bom nos dois. Uma autoridade nos dois, né? Agora, isso a gente está falando de política, mas isso pode acontecer com as crianças na escola. Chega um aluno novo, tem um padrão para julgar o aluno ideal, para ver se ele vai fazer parte, se ele vai ser aceito por aquele grupinho de outros alunos. Não tem esse conceito do aluno popular, que é aceito por todos, né? Então ali há um padrão de julgamento dos meninos na escola, das meninas na escola, sobre quem é o coleguinha ideal. E aquele julgamento é aplicado para os coleguinhas que estão ali. Isso vale para tudo, para marcas de produto, para coleguinhas na escola e para prefeitos de uma cidade. Exatamente. E aí, Fábio, é uma questão assim tão importante, mas tão negligenciada, né, por tanta gente, essa questão da reputação. Tem gente que nem assim, passa uma campanha eleitoral inteira, pré-campanha, campanha, sem ao menos tocar no assunto da reputação. E aí eu vou contar a história do primeiro livro, o seu livro Comunicação Dialógica e Reputação Eleitoral, que eu adquiri ele depois de assistir a uma palestra sua em um seminário de comunicação de mandato que o Marcelo Vitorino realizou na Câmara Federal. E aí, isso lá em 2019. E aí logo depois eu corri para comprar o seu livro. Comprei e eu tinha acabado de ingressar como assessor de comunicação de um mandato de um deputado estadual aqui em Pernambuco. E quando eu li esse livro, eu coloquei todo mundo para estudar aquelas 5 dimensões lá que você traz no livro, essas 5 dimensões da reputação eleitoral, porque eu sabia o quanto aquilo seria importante. E olha que eu trabalhei na campanha desse deputado, tá? E a gente não falou em reputação. Mas quando eu descobri o que era reputação e para que ela servia, então eu quis colocar aquilo em prática no mandato lá do deputado. E aí, num desses movimentos de fazer o gabinete todo estudar isso, eu tirei algumas cópias, dei para o pessoal estudar, enfim, alguns estudaram, outros não, mas eu cheguei meses depois para o nosso chefe de gabinete, que ia se candidatar a vereador, e emprestei o livro para ele. E aí é aqueles empréstimos que a volta é só quando Deus quiser. Né? Até hoje não voltei esse livro, já faz alguns anos, mas é um livro excelente. Comunicação Dialógica e Reputação Eleitoral. Já tentei comprar ele físico novamente, porque eu gosto muito de livro físico, mas não encontrei em lojas aqui no Recife, nem na internet. Mas vou atrás dele novamente. O outro livro eu acho que acabou de chegar, porque se vocês escutaram, minha cachorrinha, que ela é barulhenta, que só saiu latindo, foi alguém batendo aqui no portão. Eu acho que acabou de chegar. Se chegou, daqui a pouco eu mostro ele aqui. Mas, Fábio, por que então que se negligencia tanto essa questão? Joel, eu acho que isso questão cultural que envolve isso, com atenção, acompanhando entrevistas ali, no meio mensagem, que retrata um pouco aí a turma da comunicação no mundo corporativo. Todo mundo fala que a publicidade brasileira,
a nossa cultura comunicativa mudou muito, né? No mundo inteiro a comunicação. A comunicação política tem suas peculiaridades, mas a gente tem uma cultura que se impõe. Todo mundo diz que a comunicação, a forma de pensar a comunicação no Brasil, ela é uma jabuticaba, como outras jabuticabas que nós temos, particularidades nossas. E eu fico olhando as entrevistas ali no meio mensagem de profissionais muito premiados, que tem lá aqueles felinos franceses como prêmio de categorização da sua qualidade do trabalho, tão desejado aí, os leõezinhos de Cannes. E às vezes eles são recrutados para trabalhar em agências no exterior e sentem uma diferença muito grande já. Porque a cultura... E não é uma questão que cada país é de um jeito, é que o nosso que é diferente dos demais. Nessa questão, a gente viveu muito com um ambiente de confraria na comunicação. A pesquisa, ela sempre ficava no segundo plano. Eu sou admirador dos profissionais de comunicação, dos criativos, mas se estabeleceu uma cultura do herói e que não precisa pesquisar nada. As respostas estão ali na genialidade criativa. E isso tem uma raiz nos Estados Unidos, da bala mágica. O alcance é que importa, que nós sabemos como hipnotizar o público. Então, esse negócio da escuta social, que seria, então, a definição mais clara de como saber como algo é reputado, porque se é reflexão do público sobre algo, a gente apura isso com escuta social, e hoje está muito mais fácil, porque você tem as redes sociais, tem escutas sociais das redes sociais. Você, um olhar atento no comentário das pessoas, nas redes sociais, você já tem ali uma escuta social potente, tanto para os elogios quanto para as críticas, sobre como algo está sendo reputado, né? Então, eu acho que ainda insiste essa resistência do Brasil em escrever a história da comunicação como algo de gabinete. Se resolve na genialidade e não no ouvido apurado, né? O Persinoto, me parece, eu me fugiu o nome dele, é um profissional muito querido da publicidade brasileira. Ele era um defensor disso, da pesquisa. Ele até tem uma frase dele que diz que a pesquisa, ela é a orelha da propaganda. Esse olhar atento à reação dos públicos, eu acho que é um comportamento que está reforçando agora. E está promovendo alguma atenção e uma jornada diferente da turma da comunicação, né? Eu acredito que tem uma mudança em curso, já. A resistência é cultural, sim. Mas eu acho que está sendo aí forçado a mudar para um novo comportamento a turma da comunicação. Verdade, até com as novas tecnologias, né? A IA aparecendo agora, a inteligência artificial, com algumas ferramentas que trazem na sua essência pesquisa, que trazem dados, e aí isso realmente, ao meu ver, também contribui para uma evolução em relação a isso. Fábio, deixa eu te mostrar, realmente chegou agora. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo, mas chegou no meio da live, chegou aqui o livro. Então, assim, para quem tá por aí, ó, livraço aqui. Amanhã eu começo a ler e já dou um feedback lá no CT do marketing político. Com certeza vai ser uma ótima leitura. Fábio, deixa eu ler aqui 2 perguntas. O pessoal mandando aqui. Vamos lá. Professora Carol. Contra a imagem de que todo político é politicagem. Ah, tá. É uma continuação. Tá. Candidato a vereador que não é patrocinado e não puxa saco. Porém, é legítimo. Tem chance contra
a imagem de que todo político é politicagem. Deu para compreender, Fábio? Não, eu não entendi direito a pergunta. Tá. Candidato a vereador que não é patrocinado e não puxa saco. Porém, ele é legítimo. Tá? Ele tem chance contra a imagem de que todo político é politicagem. Ah, sim. Agora, porque estava... O que a gente pode dizer aí dessa pergunta é um antônimo de reputação. Vamos começar por ele. Então, reputação tem como antônimo estigma. Sim. Então, você é uma pessoa que não tem uma boa reflexão das pessoas sobre ele, em que a reputação sobre ele é ruim, a gente pode dizer que ele tem um estigma. Ele foi estigmatizado com atributos negativos. E quando ela faz essa pergunta, é um jogo, é um confronto, quando a categoria é estigmatizada. Né? Então você tem uma luta na política, de forma específica, de se apresentar como algo que busca ser bem referenciado, que busca alcançar boas reflexões do público, mas assumindo uma posição numa categoria estigmatizada. Né? Então, a política tem essa coisa desses contrastes. Né? Eu já vi muito caso de pessoa que, pessoalmente, a reputação sobre ela era excelente, mas pelo simples fato de concorrer a um cargo público, os senões começam a aparecer porque ela se une a uma categoria estigmatizada. E aí é uma luta não somente para dizer que fará um bom papel na política, mas também que não se corromperá com o estigma que uma determinada cultura impõe a essa categoria que é a política. Sim. É um contraste, não é uma vida fácil a da comunicação política. Né? Primeiro que os produtos falam, e isso já é um complicador que o pessoal da publicidade de margarina não enfrenta. A margarina não fala. Então, a gente já tem uma complicação para resolver. E segundo, o estigma. Né? Na publicidade comum, você também tem essas questões. Quando você fala de fast food, por exemplo, que os médicos todos condenam que não é uma alimentação saudável, você está ali estigmatizado. Mas, por outro lado, a tentação para você comer um hambúrguer é muito grande. Né? Gigantesco. Você tem outros tipos de conflito, né? Que vai para além do julgamento, vai para a questão do prazer. Né? E a política tem essa coisa do estigmatizado, a categoria estigmatizada, e a luta para provar que aquele candidato específico vencerá o estigma da categoria e produzirá resultados para as pessoas. Então, a questão é a promoção da esperança de que alguém supere a categoria, né? Ultrapasse os estigmas da categoria pela reputação de quem será destacado no meio da política. É um jogo complicado, mas é da personalidade de alguém contra uma categoria estigmatizada. Eu não sei se eu respondi aí a nossa amiga, professora, né? Professora Carol, eu acredito que sim, mas se a professora Carol tiver algum ponto a mais, é só mandar para a gente. Até falou aqui, ó, lutar contra o discurso de que se entrar na política vai se tornar mais um. É por isso que dizem. Exatamente essa questão do estigma que você falou. Exatamente isso. A gente tem a outra professora aqui, ó, professora Patrícia Conrado, perguntando sobre o julgamento.
O julgamento que gera reputação, ele é o coletivo ou é o individual? Realmente faz sentido, né? O julgamento individual, ele afeta na reputação da pessoa ou se não. Se a reputação ela é fruto do julgamento coletivo. Vê se é Patrícia Corado. Isso, Corado, perdão. Corado. Essa é uma professora, uma das professoras, aliás, a professora que eu mais respeito hoje, que tem falado muito sobre política na questão da semiótica e do discurso político. Legal. Eu conheço a professora Patrícia, a gente já fez alguns trabalhos juntos, eu tenho uma relação de muito respeito e admiração por ela. Ela é uma fera nesse campo da semiótica, da construção da lógica discursiva. Bom, a construção social dos padrões e a construção social dos julgamentos, ela é fruto de interações sociais nessa nossa defesa, né? Porque, veja, a experiência de alguém na hora de fazer um julgamento sobre um político, ela nasce de uma observação individual. Mas as pessoas validam isso nas conversas que têm com outras pessoas. Esse jogo da interação, conversar com outros sobre aquele candidato, por exemplo, vai reforçando as impressões iniciais, vai reforçando ou vai filtrando. De repente o sujeito tem uma impressão e quando ele vai conversar com outras pessoas, vai interagir com outras pessoas, ele pode chegar à conclusão, não, eu tive uma impressão equivocada. E corrige a sua impressão nas interações sociais que participa. Ou ele reforça aquilo, era aquilo mesmo que eu pensei inicialmente. As pessoas pensam assim também. Eu percebi na interação social que aquela minha impressão era correta. Então, eu acho que tem uma conjugação de a impressão, que é uma experiência individual, as interações sociais para refinar essa impressão e o julgamento individual. Então, acho que, respondendo à professora Patrícia, é uma conjugação entre o julgamento pessoal e as interações sociais que filtram e reforçam essas impressões. Porque, no final das contas, o sujeito vai escolher um caminho sobre o que ele pensa. Isso. Mas vai passar um pouco por essas interações sociais, né? Esse do dia a dia. Hoje a gente fala que ninguém influencia a gente. Nós escolhemos tudo na nossa vida. Lá no fundinho, se você pensar direitinho, você descobre o que te influencia. A roupa que a gente compra, os programas culturais que nós fazemos, as leituras que fazemos. Nós somos sempre influenciados por essas interações, né? Então, essa conjugação é importante. Fábio, professora Patrícia aqui agradecendo. Obrigada, Fábio. O respeito e a admiração são recíprocos. E ela complementa aí a pergunta, questionando se o ecossocial consolida a opinião e gera opinião pública. Se é sobre isso. O ecossocial consolida a opinião e gera opinião pública. É exatamente isso. Essas interações, elas consolidam a opinião individual. Veja, a nossa tradição de estudo da comunicação no Brasil, ela tem uma origem nas escolas europeias de influência marxista. O que eu estou dizendo sobre isso? Esse pensamento tem a comunicação não como um homem livre de algum domínio, mas um homem que é dominado por influências, poderes que se apresentam e dominam as consciências, né? E isso
reforça muito essa perspectiva da comunicação de imposição de cima para baixo, dos heróis da comunicação, porque essa gente está dominada, então vamos dominar mais ainda. Isso, verdade. Nessa perspectiva da interação, a gente está na perspectiva não de um homem dominado e iludido o tempo todo, mas um homem que percebe, uma mulher que percebe e que interage com os outros e escolhe uma direção intuitivamente ou de forma racional ou por influência emocional. Ele escolhe um caminho, ele determina um caminho do seu pensamento livre pelas interações sociais e não aprisionado por uma força maior. A defesa que eu faço é que a interação promove esse discurso e a professora Patrícia fala sobre, no final, aí a opinião pública, não sei se foi esse o termo que ela usou. O que eu uso no livro são as comunidades de interação, né? Ela fala... Quando você... É opinião pública que ela usa? Exatamente. Você tem temas que cobrem toda uma nação, mas você tem algumas distinções regionais. Tem um pessoal que é especializado em comportamento político, fazendo mapas de votação, mapas de posicionamento político. Essas interações de comunidades de interação promovem essas distinções, né? Um pensamento num bairro pode ser diferente do outro, porque as interações aconteceram ali de forma distinta, né? Tem as influências culturais, tem a formação histórica, tem a vivência de cada comunidade de interação. A gente viveu aí momentos políticos em que você tinha a comunidade de interação evangélica, você tinha a comunidade de interação das forças policiais, você tinha a comunidade de interação católica. Isso formou um grande conjunto, entre outras comunidades de interação, que se chamou de bolsonarismo. Sim. Que tinham pensamentos distintos em algumas coisas, mas tinha ali uma direção do voto comum. Isso era fruto de interações, né? Ou a gente acredita nisso, ou a gente acredita numa grande hipnose. Verdade. Verdade, Fábio. E aí, já tem mais perguntas aqui, eu quero emendar com outra minha. Eu ia lhe perguntar agora como é que a reputação ela é construída, e eu emendo com a pergunta de P. Gurgel, que ele pergunta assim: por maior que seja a gravidade que minha reputação sofreu, é possível reverter? Como é que se constrói isso e como é que se reconstrói isso? Bom, primeiro, o que é gravidade, né? Você tem ali na jornada de alguém, vários factuais que vão formando ali as impressões das pessoas. Às vezes o sujeito não tem nem muitos factuais, às vezes um que é muito positivo torna ele ali uma figura muito potente, e outro caso que poderia ser um fato muito negativo que aprisiona ele numa percepção pública que não consegue ver qualidade nele, né? O que é grave vai variar de cultura para cultura, de público para público, de comunidade de interação para comunidade de interação. Alguns assuntos são graves para a nação como um todo, né? É lógico que um sujeito que tenha um fato grave contra ele, ele é reconhecido por um fato grave, e ele não tem um repertório de qualidades para contrapor, ele já tem uma questão ali que dificulta muitas coisas. Ele é reconhecido por um defeito, né? por um deslize, algo grave. A melhor forma de traduzir isso é o saldo
se ele conseguir produzir fatores positivos que possam amenizar essa dramaticidade criada por algo ruim, né? A própria relação dele com o erro, né? Porque às vezes você tem um trabalho de esconder o erro e de não conversar com as pessoas sobre ele. Eu lembro de uma eleição em Brasília em que o candidato teve uma questão grave contra ele, um candidato a governador, e que ele foi de porta em porta pedir desculpa. E aquilo caiu muito bem, porque as pessoas perdoaram ele. Legal. Ele reconheceu o erro, né? Isso foi um caminho ali para reconstruir. Depois ele caiu de novo por um outro erro. Mas aí já é outra coisa. Quer dizer, você vê que tem uma prova social de que alguém que se arrependa, mostra arrependimento e estabeleça uma comunhão com as pessoas. Quer dizer, não é um processo de comunicação para esconder, para omitir algo que já é conhecido por todos. É um gerenciamento de reputação, nesse caso, pelo perdão sobre algo grave que marca essa figura política. Perfeito, perfeito, Fábio. E quais são os fatores, Fábio, que a gente pode elencar aqui, que afetam a reputação política, né? De forma negativa e positiva. Sei que você traz isso na sua obra. Você fala de dois fatores nesse seu livro. O que você pode falar sobre essa questão dos fatores que contribuem para a reputação? Eu tenho, em pesquisas mais recentes, nós encontramos alguns argumentos muito potentes para a gestão da reputação nesse campo político, que vale a pena trazer aqui. Eles são muito relacionados ao verbo fazer. Então tem ali 5 pilares que eu tenho visto muito nas pesquisas qualitativas. O primeiro pilar, eu quero alguém que saiba fazer. E aí, quando eu estou te falando isso, já, que esse é um argumento potente, aproveitando aí a presença da professora Patrícia Corrado para falar sobre o poder do discurso, o poder da palavra e a expectativa das pessoas na hora de construir o candidato idealizado. Eu quero alguém que saiba fazer, que tenha habilidades para fazer, que tenha equipe para fazer, que tenha formação para fazer, que conheça a máquina pública para fazer. Então, isso varia de acordo com a praça, né? Vai variando. Mas essa coluna eu vi pelo Brasil afora, em pesquisas qualitativas que eu fiz, mas variando os atributos que definem essa questão. Alguém que saiba fazer no Recife pode ser diferente de outra praça. As características que definem alguém que saiba fazer. Mas, no final das contas, esse é um pilar importante, um dos 5. Então, por outro lado, e aí respondendo de um outro jeito, quer dizer, o que macula, o que impede, o que serve como pedra de tropeço nessa relação de um político com os seus eleitores? É quando ele passa, ele envia sinais para que as pessoas interpretem que ele não sabe fazer. Quando ele apresenta uma proposta ruim, quando ele desliza numa entrevista falando que a coisa funciona de um jeito que, na verdade, não é daquele jeito que funciona. E ele vai mandando sinais para esse público que o interpreta, que o julga,
né, que o reputa sinais de que ele não sabe fazer. Então, esse é um primeiro elemento, quer dizer, eu busco aquele cara que sabe fazer e fujo daquele que não sabe fazer. Uma segunda coluna ali, um segundo campo, que a gente tem visto muito, é o sujeito, o candidato, a candidata, que sabe o que fazer. E aí tem uma diferença interessante, porque se o sujeito sabe fazer e não sabe o que fazer, ele vai fazer errado, ele vai fazer o que eu não preciso. Ele vai fazer algo que eu não estou pedindo. Então, eu vou evitar aquele cara que não sabe o que fazer. E um dos atributos que as pessoas relacionam muito com essa questão de buscar quem sabe o que fazer é nos lugares em que moram os eleitores. Porque se ele veio aqui, ele sabe do que eu preciso. É aquela ponte que está ali. É o calçamento daquela rua, são lixeiras, etc, etc. Saber fazer tem que estar conjugado com saber o que fazer, para poder fazer e fazer certo. Tem um outro aspecto, terceiro, que é conseguir fazer. Porque tem gente que é boa de diploma, anda bem e conhece a cidade, mas não tem articulação política, não lida bem com a Câmara. Ou então é candidato a vereador, mas é brigão, não briga com ninguém, não tira nada do papel, ninguém vota nos projetos dele. Então ele não consegue fazer. Então quando o cara fala assim, eu não vou votar naquele fulano porque ele é brigão, mas só por isso, é porque ele na verdade está ali dentro desse pilar, que o brigão ele só vai arrumar confusão e não vai ser propositivo. Ele não vai fazer o projeto andar, ele não consegue fazer. O quarto, que eu acho que é um dos mais fortes, é o querer fazer. Porque o sujeito pode ter todas as qualidades que a gente viu até agora, mas ele não quer. Aí complica. Ou então ele aí complica, né, João? Ou ele é representante das elites, ele não quer fazer pelo pobre. Não é? Isso é dramático. Quando o sujeito não quer, esse é o mais fatal para a questão reputacional. E tem um quinto que aparece com essa briga esquerda-direita aí, que é o como fazer. O como fazer distingue o meio político. Porque, veja, se você pegar um candidato de esquerda para falar de educação, o resumo da ópera é o seguinte: educação de qualidade. Aí você pega um outro candidato de direita, ele fala a mesma coisa. Os dois querem educação de qualidade. A visão de mundo deles, o como fazer, é que distingue. Para um é ordem, para o outro diversidade. E aí os conflitos que implicam tudo isso, as encrencas que implicam essas duas visões de mundo, porque os dois estão escolhendo caminhos que levam à educação com qualidade. A proposição é a mesma, o objetivo é o mesmo, formar alunos com qualidade, mas o trajeto, o destino imaginado é o mesmo, mas o trajeto é distinto, né? Então o como fazer também é um elemento que faz muita diferença. Então eu formei aí esses 5 pilares que eu tenho visto aí ultimamente. E aí, Fábio, você disse que viu em pesquisas que você faz no Brasil todo, seria a pesquisa a principal ferramenta na construção e gerenciamento da reputação? A pesquisa é um instrumento importante. Com as novas tecnologias, eu acho que tem uma riqueza muito grande de como ouvir a reação das pessoas, né? É lógico que com a pesquisa você provoca as
perguntas de forma direta, né? Seja ela quantitativa ou qualitativa. Mas você pode ser também um bom observador. Você sabe que, Jael, quando eu apresento pesquisa, a introdução que eu faço nos meus relatórios são dos indicadores sobre as cidades, dos dados secundários. É curioso saber que em algumas cidades que eu vou apresentar os indicadores sobre a cidade, que os políticos daquela cidade não conhecem os indicadores que descrevem aquela cidade. Verdade, verdade. Então, veja, você ser um bom observador, eu sou assim, eu acho que o bom observador, ele leva uma vantagem muito grande. Eu falei para você agora há pouco que os estudos de comunicação no Brasil, ele é muito cadenciado pelo pensamento europeu, que tem uma origem do pensamento marxista, a escola francesa de comunicação, a escola de Frankfurt. Você tem escolas europeias representativas do campo da comunicação que tem a origem marxista e que tem a origem em um problema, o problema de luta de classe. E eu fiquei muito atento, e até nesse livro você vai ver isso, numa outra escola que é uma norte-americana, chamada Pragmatismo, que surge ali com o investimento daquele bilionário, o Rockefeller, para uma faculdade, uma escola sociológica em Chicago, no momento em que Chicago estava ali vivendo um crescimento muito forte, a industrialização, e os problemas sociais foram surgindo, vários. Então não era somente um. E eles começaram ali a investir num conceito chamado de ecologia humana. O quanto que o ambiente, não o ambiente, não estou falando de meio ambiente somente, o ambiente como um todo influencia na vida das pessoas, na forma dela pensar, né? Então, veja, um bom observador, ele começa a olhar a cidade pelos seus dados secundários, a ecologia humana. Como é que está lá a evolução do PIB per capita naquele município? Como é que é o número de atendimentos? Como é que é a população abastecida com água? Quantas ruas são calçadas no município? Sabe? Você tem ali um mundo objetivo que está diante das pessoas, que força lá o sentido das pessoas para que elas tenham um julgamento sobre a cidade. Porque, afinal de contas, quando a gente entra no meio político, na questão política, a gente está entrando num campo de busca de soluções para esse mundo vivido. Você vai ver no livro lá, o mundo vivido pelas pessoas, o mundo objetivo, está em conjunto com o mundo percebido por elas. Que pode ser que as pessoas não percebam qual é o PIB per capita da cidade. Mas elas podem perceber alguma evolução da economia, perceber mais dinheiro circulando, perceber que a comida está chegando com mais fartura na mesa deles. Então tem o mundo que elas percebem e o mundo que elas estão vivendo ali em contraste. Às vezes o poder público comunica mal esse mundo que elas estão vivendo, né? Informações importantes sobre esse mundo. Então, olha, a pesquisa é um instrumento importante, respondendo a sua questão. As redes sociais, importantíssimo, estar atento ali e observar esse mundo objetivo das pessoas na cidade. Entender a cidade. Porque eu vejo muito marqueteiro caindo de paraquedas na cidade, já chegando com a campanha pronta sem conhecer o território. Porque ele é o herói. O herói não precisa estudar nada, ele já está com tudo pronto. Ele já venceu várias, ele tem leõezinhos de cane. Então, para que reputação? Se eu já sei o que fazer, não é isso? Você já vou hipnotizar essa gente toda. Deu travada, Fábio? Eu não escutei agora o que você
Falou? Eu não quero que os marqueteiros fiquem chateados comigo, não, mas às vezes eu pego no pé deles. Não, mas tá certíssimo. Eu faço esse trabalho, Fábio, quando eu começo trabalho com alguém, no meu diagnóstico eu coloco um questionário que eu coloco para o político, para o candidato, ele responder. E é justamente em cima dessas informações básicas, importantes sobre a cidade, essa evolução. Informações que às vezes estão muito fácil à mão, aí no IBGE, no próprio TRE, TSE. Você encontra muito fácil, mas é o ponto de maior resistência desses políticos. Muita resistência. Muita resistência. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que apareceu aqui. A gente já está acabando, tá? Geralmente a gente faz uma live de 1 hora. Fábio tá com certeza bem cansado pela correria que a gente acompanha aí na rede social dele. Vamos só fazer Vamos fazer essa pergunta aqui do Léo Jário. Léo Jário. Ele deixou assim a pergunta, Fábio. Prefeito atual fez até início do ano. Prefeito atual fez até o início do ano uma gestão ótima. Nos últimos 6 meses sofreu com a falta de recursos e atrasou os salários. A oposição vem explorando isso. Como é que ele pode melhorar essa reputação dele em meio a esse cenário? Pois é. Você vê que você tem ali um contraste entre aquele que sabe fazer, teve entregas, e aquele que se mostrou com dificuldades em saber fazer sem deixar faltar os recursos. Essa é uma questão que vai merecer explicação, né? Por que ele conseguiu de um lado e não conseguiu do outro? E isso é um prato cheio para a oposição, se souber trabalhar. Porque o discurso político, às vezes, ele fica na esfera política e não usa muito dos termos que as pessoas conhecem. Então, se você leva os exemplos da política para a economia pessoal, imagina só a senhora comprar um carro zero, mas ter dificuldade de fazer a compra do mês. Então, isso é impactante, porque as pessoas entendem diretamente esse discurso. Por outro lado, o prefeito também pode dizer que, imagine só vocês compraram um carro porque tinha um orçamento, mas alguma coisa aconteceu para esse orçamento diminuir. Essa é uma nova luta que a gente está agora. A explicação de forma clara, para que as pessoas entendam, é o melhor caminho para gerenciar a reputação. Porque se deixar sem a explicação, o julgamento é claro, ele não sabe fazer. Tem que explicar para não cair nesse julgamento. E para não deixar que eu encaro reputação muito dessa forma, né? A necessidade de se construir a reputação. Porque se você não constrói, certamente vai ter outra pessoa construindo por você. Ou outras pessoas, né? Esse julgamento vai acontecer, independente se você está trabalhando ou não a sua reputação. As pessoas estão lhe atribuindo a uma reputação. Então vamos trabalhar, né? Vamos construir essa reputação para que ela seja a melhor possível, aquela que a gente quer. Fábio, já agradecendo muito a sua participação, tá? A sua disponibilidade. Realmente foi um prazer enorme, uma honra enorme para a gente estar aqui. Eu vou pedir para que você dê uma palavra final, fazendo aqui o merchan do seu novo livro. Tem o quê? 1 mês de lançado? Um pouquinho mais, né? Por aí. Uns 2 meses, mais ou menos, Isso. Então, fica à vontade agora, Fábio. Deixa aí a tua rede social para que as pessoas possam te acompanhar nessa temática, tanto de reputação quanto também de pesquisa. Fábio também, além de ser uma autoridade aí na área de reputação, também é uma autoridade na área de pesquisa no Brasil. Então, muito obrigado, Fábio. Foi um prazerzão. Foi assim, uma honra para a gente ter você aqui em meio a essa correria que a gente sabe que você está vivendo. Pô, Jael, eu fiquei muito honrado com o seu convite, quero agradecer a você, a turma aí do CT, e foi uma honra participar.
Essa para mim é uma bandeira, tanto a pesquisa quanto a questão da reputação é uma bandeira. Eu tenho isso como quase uma religião para mim. Eu levanto a bandeira, né? Fazendo a defesa de algo que eu acredito e que acredito que possa servir como método. Eu não apresento ali uma fórmula fechada. O que eu defendo ali no livro é uma abordagem para que a pessoa encontre uma forma para ela aplicar uma abordagem, né? Então essa é a minha pretensão de construir ali uma metodologia, né? uma abordagem para se medir reputações, para se investigar reputações, os fatores que devem ser levados em conta. É a minha pretensão com esse livro e é a contribuição, a minha intenção foi a contribuição para os profissionais de comunicação que queiram mergulhar nessa questão de como avaliar a reputação e então planejar a comunhão, a comunicação, né? E eu tenho ali uma abordagem que me dá objetivos, que descreve metas do processo comunicacional, para a gente não ficar na subjetividade, né? Então, eu agradeço a oportunidade de vir aqui e levantar essa bandeira, né? essa minha jornada de defender essa história, porque eu sou apaixonado pelo processo de comunicação e eu acho que realmente essa visada pode contribuir com os nossos colegas que se dedicam a essa missão também. Muito obrigado aí pelo seu convite. Obrigado, Fábio. Certamente contribuiu. E também já fica o convite aí, a gente depois conversa para uma nova live, para a gente centrar aí no assunto pesquisa. Vamos fazer. Tá bom, Fábio? Conta comigo. Joia. Obrigado, Fábio. Obrigado a todas e todos eu que agradeço. Que estiveram com a gente aqui nessa noite. E a gente vai ficando por aqui. Mas em breve a gente tem mais live aqui no CT do Marketing Político. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, Leandro. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.